Olá, pessoal. Aqui é a professora Daniele, de literatura, e eu tô gravando essa aula para os meus alunos do nono ano do Colégio IP. A gente vai continuar falando sobre a Malala e sobre todo o contexto que envolve a história dela, sobre todos os temas que a história dela suscita pra gente. E eu pesquisei bastante essa semana, são muitas informações, então a gente vai ter que dividir isso em algumas aulas para não ficar muito cansativo, tá? A primeira coisa que chama atenção na leitura da Malala, né, é a força e a brutalidade do seu antagonista. Né? Quem é o antagonista da Malala? O antagonista da Malala é o Talibã, né? O Talibã que foi muito importante, principalmente ali nos anos 80, 90, e cuja ação ainda tem desdobramento na história do mundo até hoje, né? O que afinal de contas, é o Talibã? O Talibã é um movimento fundamentalista islâmico nacionalista. Ele existe desde 1994, né? Esses homens, eles são oriundos, assim, das províncias mais pobres, menos escolarizadas, mais conservadoras, assim, mais provincianas, né? Se é que não é uma redundância falar de uma província provinciana, daquela região ali do Afeganistão e dos países árabes. Eles têm uma leitura do Islã muito equivocada, né? Então, antes que alguém possa pensar, mas o Alcorão diz isso e aquilo, imaginem as pessoas que pegam um versículo da Bíblia e transformam isso numa doutrina ou numa filosofia, ou até numa igreja, né? Sem levar em consideração outros textos da Bíblia, toda a complexidade que envolve a Bíblia, a história do cristianismo, a história do judaísmo, né? Então, todo livro religioso, e isso eu aprendi com o meu pai, ele tem um potencial enorme para a vida e para a destruição. Né? Você pode dizer as maiores verdades usando a Bíblia e você pode usar de uma forma equivocada e inventar um monte de mentiras e iludir pessoas, né? E a gente vê isso todos os dias, tem uma série de heresias, seitas e tal, usando o texto bíblico. O Alcorão não é diferente, o Alcorão é um texto religioso, é um livro sagrado. Muitas coisas do Alcorão, inclusive, fazem referência ao Novo Testamento, a Jesus Cristo e à Bíblia. É claro que é uma organização diferente, é uma outra religião, a interpretação que eles fazem desses textos é diferente, mas assim, não é todo islâmico que é um terrorista, não é todo islâmico muçulmano que se torna uma coisa como é o Talibã, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro. O Talibã ele foi reconhecido como uma organização de fato terrorista, tanto pela comunidade europeia, Estados Unidos, Rússia, China, todos os grandes países, né? E uma coisa que chama muita atenção, além da regra máxima deles, que é matar mesmo os infiéis, não é uma coisa de, olha, você pode se converter ou morrer, né? Não tem uma outra opção, assim, dentro da lógica do Talibã. E eles têm realmente uma guerra contra a mulher, né? Eu anotei aqui algumas características, mas assim, eles usam textos do Talibã não, desculpa, do Alcorão, para justificar qualquer recusa de acesso à mulher à educação, ao trabalho e assistência médica, né? Então, assim, quando o Talibã tomou o poder no Paquistão e principalmente no Afeganistão, chegou ao ponto deles criarem uma burca, que é aquela roupa preta que as mulheres muçulmanas são obrigadas a usar, aperfeiçoada, cobrindo todo o rosto e onde aquele véu pro olho era menor ainda do que o normal, do que os usados do que aqueles usados em outros países árabes, né? Só existia em Cabul, que é a capital do Afeganistão, um hospital que poderia atender mulheres. Só que nesse hospital elas só poderiam ir acompanhadas por homens e os médicos homens não podem examinar as mulheres e as médicas mulheres foram proibidas de trabalhar. Ou seja, você ia para o hospital se você tivesse com uma doença grave para morrer, porque iam ser administrados remédios sem o menor exame, né? Porque um homem que não seja o marido não pode tocar numa mulher. Um homem que não seja da família não pode ver o rosto de uma mulher. Então, a mulher ela é uma escrava que não tem acesso nenhum a nenhum tipo de formação intelectual. Ela serve para procriação. Ela não tem conta bancária. Para você ter uma ideia, as viúvas que não têm familiares homens, elas se tornam mendigas nesse contexto, né? Porque elas não podem trabalhar e elas não têm acesso a nenhum tipo de dinheiro para seu sustento, porque não tem nenhum homem que cuide delas, né? Isso é bastante complicado.
E essa postura muito excessiva e tal, ela é de desprezo mesmo para a mulher, chegar ao ponto de que existe um ditado nesses lugares em que o Talibã toma conta, que diz que as mulheres são para crianças e os rapazes são para o prazer. E aí você vê, ironicamente, hábitos muçulmanos onde muitos meninos são abusados sexualmente. Tamanho é a repulsa que eles têm pelas mulheres. As mulheres servem só para procriação. Então a menina, ela é lançada no casamento obrigada, muito cedo, e assim, ela é exposta a excessivas gravidezes. Enquanto ela estiver viva, ela tá engravidando. Enquanto ela estiver fértil, ela tá botando filho no mundo. Porque a função da mulher é o seu útero, nesse contexto, né? Então, assim, o Paquistão nem sempre foi assim. O Paquistão se tornou radical muçulmano quando o Talibã tomou conta dali. Então, o que acontece? Acontece que existiam antes mulheres que estudavam, mulheres que trabalhavam, mulheres que tinham profissões e que tinham uma maior liberdade e maior igualdade de direitos. Essas mulheres foram retiradas dos seus postos de trabalho e trancafiadas dentro de casa, enfiadas dentro de uma burca, né? Então, quando a gente lê a história da Malala, a primeira coisa que a gente vê é a extrema crueldade e brutalidade do Talibã para com as meninas, para com as mulheres, né? No começo do livro, ela tá com medo de morrer e eu fiquei bem impactada porque ela tem consciência da ameaça que existe em torno da vida dela, em torno da vida do pai dela, e tem um momento que ela fica imaginando como é que deve ser morrer. Então, imagina uma menina tão jovem ter que pensar sobre isso. E aí alguém fala pra ela, uma colega, não, mas o Talibã nunca atacou meninas, né? E naquele mesmo dia ela é baleada por alguém que antes se fazia como repórter para poder entrevistá-la, conhecer ele e tal. E depois ela sofre esse atentado, tomou um tiro no rosto, né? Porque pela descrição, ela tomou um tiro aqui que atravessou e saiu pelo ombro, né? Praticamente uma criança, ela tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu. E aí ela vai descrevendo coisas da própria cultura do país dela. Então, por exemplo, quando ela nasce menina, dentro da cultura Pachu, acho que é essa pronúncia, ninguém felicita o pai e as pessoas se lamentam com a mãe porque nasceu uma menina. Eles consideram o nascimento de uma menina um sinal oculto, auspicioso, misterioso do céu, como se fosse um azar, né? Então, como é que a mulher pode ter algum espaço, alguma capacidade de existência dentro de uma cultura em que o próprio nascimento de uma menina é considerado um sinal de azar? Como se nós não fôssemos metade do mundo e como se todo mundo não dependesse de uma mulher para vir ao mundo, né? Então, esse extremo conservadorismo que atribui à mulher apenas a função reprodutora é o que caracteriza o islamismo do ponto de vista radical, do ponto de vista extremista, tá? Eu fui pesquisar bastante sobre essa interpretação do Alcorão e eles justificam a poligamia pelo ponto de vista da seleção natural. Então, eles dizem o seguinte: o macho dominante, em todas as espécies, ele tem mais fêmeas para garantir que a sua semente seja propagada. O homem é um animal, então isso não é diferente. O que diferencia é que, por exemplo, um leão é considerado dominante quando ele é mais forte, mais valente, mais bravo, né? E consegue manter ali a proteção e a hegemonia do seu clã. O homem, ele vai ser avaliado pela capacidade dele de ter bens, de ter dinheiro e de conhecimento, né? Então, um homem muito estudado, muito erudito, vai ganhar muito dinheiro e ele vai ter direito a ter mais mulheres, né? Então, eles chegam ao máximo de 4 esposas. Essas esposas, geralmente, elas são muito jovens, então é aquela coisa assim, 13, 14 anos, já virou moça lá, entregue ao casamento. Às vezes o marido é muito mais velho, porque se ela for a última esposa, ele já teve 3 antes, então ele vai estar lá pelos 60 anos, né? E essa menina vai ser, a existência dela vai girar dentro daquela família polígama para que ela coloque mais filhos no mundo, né? Então, o árabe, quando ele olha para a mulher, o árabe radical muçulmano, né? Ele olha mesmo como um receptáculo do sêmen dele para a procriação, né? Não importa para ele se ela é inteligente, se ela não é, às vezes nem se ela é bonita ou não, ela sendo saudável e podendo gerar filhos é o que tá valendo para ele, tá? Eu vou encerrar esse vídeo e a gente começa de novo outro.